A guerra em curso no leste europeu mantém uma linha retilínea e não demonstra carisma com possíveis negociações de cessar-fogo ou paralisações mútuas em datas importantes, religiosas ou mesmo a paz nesta época natalina. Os bombardeiros russos seguem constantes pela Ucrânia, inclusive no último domingo, 18 de dezembro. Os russos atingiram a cidade de Kherson, ao sul, que tem enfrentado repetidos ataques desde que as forças de Kiev retomaram o controle após a saída das tropas russas. Os bombardeiros, não somente em Kherson, como também na capital Kiev e nas áreas de Kharkiv, visavam as infraestruturas e plantas de energia elétrica que foi cortada para milhões de ucranianos após as últimas ofensivas. Apesar disso, equipes de emergência ucranianas conseguiram restaurar a energia elétrica para quase 6 milhões de pessoas nas últimas 48 horas, mas não suficientes. No domingo, em seus discursos tradicionais noturnos, o presidente Zelensky confirmou a reparação de algumas plantas elétricas e a retomada da eletricidade para mais de 3 milhões de ucranianos. As forças armadas seguem sua resistência contra o plano russo de expansão sobre o leste e sul para consolidar terreno, principalmente agora no inverno rigoroso, que podem ultrapassar menos 20 graus Celsius ao longo do período. Mas o que chamou a atenção da resistência foi a divulgação de um relatório sombrio e que escalona ainda mais as tensões entre as partes da guerra. As forças armadas ucranianas confirmaram que tentaram matar o chefe do Estado-Maior do Exército Russo, Valery Gerasimov, confirmado através do assessor do chefe da administração presidencial ucraniana, Oleksiy Arestovych, em entrevista ao advogado russo Mark Feygin. Mas, de fato, quem é Valery Gerasimov e qual sua importância na Rússia e para a mira da Ucrânia? Valery Gerasimov é o atual chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa e primeiro vice-ministro da Defesa da Rússia, no cargo desde 2012. Gerasimov nasceu em 13 de fevereiro de 1955, na União Soviética, ingressando no exército ainda jovem e recebeu sua educação na Academia Militar do Estado-Maior das Forças Armadas da União Soviética. Após sua formatura, Gerasimov serviu em vários cargos nas Forças Armadas, inclusive como comandante do Distrito Militar de Moscou e como vice-chefe do Estado-Maior. Em 2012, Gerasimov foi nomeado chefe do Estado-Maior e primeiro vice-ministro da Defesa pelo presidente russo Vladimir Putin. Nessa função, foi responsável por supervisionar as operações e estratégias das Forças Armadas russas. Gerasimov é conhecido por desenvolver o conceito de guerra não linear, que enfatiza o uso das táticas e estratégias não convencionais para alcançar objetivos militares. A sua importância é vital na Rússia, isso porque consolidou a teoria de guerra híbrida no uso de propaganda, ataques cibernéticos, pressão econômica e outras formas de guerra assimétrica para alcançar objetivos estratégicos. Gerasimov também defendeu o uso de empreiteiros militares ou empresas paramilitares privadas em conflitos. De acordo com o relatório divulgado pelos ministros ucranianos e confirmado pelo gabinete presidencial de Zelensky, a Ucrânia atacou a base de comando russo. Entretanto, Gerasimov não estava no local. Abre aspas. Atingimos o centro de comando onde ele estava. Esmagamos a mãe de todos. A zero. Mesmo sem Gerasimov, muitos oficiais superiores morreram lá. Ele conseguiu sair um pouco mais cedo. Não tivemos tempo. Feche aspas. Já pensou em ajudar o canal de outra maneira? Anuncie sua empresa, o canal, aqui no Área Militar. Ou ajude o canal com um Pix pela chave Pix, canalareamilitaroff@gmail.com. Prestem atenção, o ataque ocorrido contra os comandantes russos e tentativa de pegar Gerasimov aconteceu no final de abril ou início de maio em Izium, na região leste da Ucrânia, no período em que as tropas russas consolidavam domínios na região. Na época, a inteligência dos Estados Unidos estava ciente da visita iminente de Gerasimov à Ucrânia. No entanto, apesar disso, Washington não forneceu essa informação aos militares ucranianos, pois temia a escalada do conflito e a eclosão da guerra entre a Rússia e os Estados Unidos.
Apesar disso, a Ucrânia ainda soube da viagem de Gerasimov e uma alta autoridade, em um movimento talvez de cautela e briefing aos seus aliados, comunicaram às autoridades americanas que pediram a Kiev que cancelasse um ataque iminente. Gerasimov foi um dos que influenciou a decisão de Putin de invadir a Ucrânia. Algumas semanas antes do início do conflito em grande escala, o círculo social de Putin se estreitou ainda mais, mas ele mantinha contato próximo com Gerasimov, o ministro da Defesa Sergei Shoigu e o secretário do Conselho de Segurança Nikolai Patrushev. As ofensivas não foram registradas ao público de forma íntegra na época, talvez a pedido do próprio Pentágono, ou por não confirmar na época a eliminação de alto valor após constatarem que Gerasimov não estava no local e também por uma notícia dos russos. A Ucrânia queria eliminar o chefe do Estado-Maior de todo jeito, na esperança de sufocar as estratégias de Vladimir Putin. E o ataque mostrou a tomada independente de muitos movimentos ucranianos, sem a participação do Pentágono. Isso evidencia a instabilidade da relação entre Estados Unidos e Ucrânia no teatro de guerra, muito diferente das relações, por exemplo, com Israel e Estados Unidos, que sempre segue as orientações americanas contra o Irã. Outros relatórios mostram o contrário. Como relatado anteriormente, Valery Gerasimov, o principal comandante militar de Putin, foi evacuado da Ucrânia em abril e maio deste ano, depois de sofrer ferimentos por estilhaços na mesma época em que a Ucrânia planejava eliminá-lo em Izium. Na mesma época, Gerasimov teria sido ferido por estilhaços na região de Kharkiv, na Ucrânia, enquanto comandava o ataque russo à cidade de Izium. Uma fonte russa havia confirmado a jornais na época que o comandante do Estado-Maior havia sofrido um ataque que resultou em um ferimento de estilhaço no terço superior da perna direita sem fratura óssea e não corria perigo de vida. Os embates no leste europeu seguem a todo vapor, talvez nos últimos movimentos mais hostis de tropas terrestres da Rússia para marcar maior perímetro de controle antes de reduzir suas escaladas na Ucrânia. Mas as possibilidades dos bombardeios aéreos continuarem são altas e o envio de sistemas antiaéreos Patriot dos Estados Unidos cresce à medida que portos e cidades satélites são atingidas no país. O canal precisa do seu apoio para manter o trabalho diário. A maioria dos nossos vídeos aqui na plataforma segue com o conteúdo e a monetização bloqueada pelo YouTube. Então peço sua contribuição com qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramitarof@gmail.com.